Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alex aqui, dando continuidade à nossa aula de Shell Script. Hoje seguiremos com os operadores relacionais, mas no caso, relacionais numéricos apenas. E posteriormente vamos ver um pouco do controle de fluxo if. Então, quais são os operadores relacionais que vai fazer a comparação numérica? Na coluna da esquerda está o operador e à direita está a descrição do que é esse operador. Então a gente vai usar o EQ quando a gente quer verificar se determinado número é igual, o NE se caso ele seja diferente, o GT se é maior que, o LT menor que, o GE maior ou igual que e o LE menor ou igual que. Esses operadores relacionais são muito utilizados em controles de fluxo, como o if e else. Para verificar eles, vamos primeiro entender o controle de fluxo, a estrutura do if. Seguindo aqui então, essa é o controle de fluxo if, e nada mais é que ter uma verificação if, a condição, e a gente utilizar o termo then. Então, se determinada condição, então faça determinada ação. Se não se, caso seja uma condição diferente da primeira, vamos avaliar e então fazer determinada ação. E quando a gente acredita que não há mais nenhum tipo de análise a ser feita, a gente pode utilizar o else, né? Se não, faça determinada atividade. E para fechar essa estrutura do if, a gente utiliza o fi, né? Que é o if ao contrário. Então vamos dar sequência e ir direto à prática. E no direto à prática a gente vai precisar criar um novo script. O nome dele vai ser o nosso quarto script. O nome dele vai ser operadores relacionais. .sh. Ok? Seguindo aqui a gente vai para as boas práticas. Vamos primeiramente definir a execução, né? /bin /bash. Vamos definir qual o nome do autor, Alex, a data 2/1/2024, a versão será nossa primeira versão ainda, e posteriormente vamos definir aqui uma variável. Então qual que é a ideia? Para a gente analisar toda essa estrutura de if e também os operadores relacionais, vamos trabalhar com idade. Vamos verificar se, dada a idade de determinada pessoa, se ela tem direito a voto, se o voto é obrigatório ou se ela pode votar. Tá definindo aqui o modo de uso. Vamos colocar aqui modo de uso, nada mais é novamente que chamar o nosso script número 4. Operadores relacionais. .sh. Então vamos definir uma variável, como já vimos anteriormente. A idade será aqui para iniciar 18 anos. Lembrando do conceito da estrutura do if, a gente vai começar então com o if. Vamos abrir colchetes. Importante, a condição que estará dentro do colchetes não pode estar encostado no colchete, no caso, tá? Então vamos colocar a condição. A primeira é a idade, voltando lá nos operadores aritméticos para a gente verificar o igual é o menos GE. Se a idade é igual a 16 anos, o A de AND, tá? A gente já está utilizando aqui para complemento os operadores lógicos, tá? Que é o AND, o OR, o OR, né, no caso, em inglês, e também a negação, a gente vai ver posteriormente, mas no caso, aqui já utilizando o menos A de AND, então se a minha primeira verificação, a idade é igual a 16 anos e essa idade for menor que LT, menor que 18 anos, a gente então vai executar
a seguinte impressão na tela. Eco, pode votar, né? Quem tem entre 16 e 18 anos pode votar, tem direito a voto. E aí a gente vai entrar na estrutura do ELIF, né? Então, se não tiver essa idade, tiver outra, ou seja, for uma outra condição, a gente vai verificar a idade é maior ou igual a 18 anos e idade é menor ou igual a 60 anos, então quer dizer que o voto é obrigatório. Então a gente coloca aqui voto obrigatório. Caso a pessoa tenha a idade maior que 60 anos, idade menor que 60 anos, a gente vai falar então que essa pessoa tem voto obrigatório. Então se é maior que 60 anos, essa pessoa, o voto não é obrigatório. O voto não obrigatório. Eu acho que essas são as idades, tá, pessoal? Se não for, a lógica aí é só mudar o número, né? 60 para o que de fato for o voto não obrigatório. Então, se não passar por nenhuma dessas condições, essa pessoa não tem direito a voto, porque certamente é menor de idade. Então vamos lá. Não tem direito a voto. Vamos colocar melhor, né? Vamos colocar não tem idade para votar. Não tem idade para votar. E aí, para fechar a estrutura do if, como a gente viu, tem que colocar o if ao contrário, que fica fi. Então vamos testar esse novo script nosso. Primeiramente, lembrando que no ambiente Linux a gente tem que dar a permissão de execução. Dada a devida permissão, vamos chamar o script, tá? Então eu coloco ./4, já aperto o tab, ele preenche automaticamente. E aí, como ele tem 18 anos, o voto é obrigatório. Se a gente mudar aqui para 15, ele vai imprimir que não tem idade para votar. E se for maior que 60 anos, vamos colocar aí 62 anos, o voto não é obrigatório. Beleza, pessoal? Uma coisa a mais aqui que a gente pode fazer para deixar o código mais organizado é colocar isso dentro de uma função. Então a gente coloca aqui verifica idade de voto. A gente já viu, né, anteriormente a estrutura de uma função. Tá tudo indentado, tá? Então fica feio. Vou colocar aqui indentação. Beleza, tudo indentado. Vai ficar organizado. E aí o que a gente faz? Como está dentro de uma função, a gente precisa chamar essa função quando o script for executado. Então basta declarar, já foi declarado a função, chamar ela aqui embaixo, executar o script novamente. E aí vê que nada muda, né? A gente está trabalhando aqui e coloca, por exemplo, 12 anos. Os testes continuam igualmente. Voltando em um conceito que a gente viu anteriormente, a gente pode pegar essa idade aqui, colocar ela dentro da função e olha que bacana, vamos utilizar aquele conceito de variável local. Vamos colocar aqui local. Beleza? Então essa variável está dentro da função, agora ela é local e a gente pode colocar a idade aqui, 48 anos, e o voto será obrigatório. Tá? Mas eu vou voltar aqui para uma variável global mesmo, tá? Deixar ela aqui, variável global. Beleza, pessoal? Para a aula de hoje é isso, espero que tenha gostado. Quem gostou, curta, compartilha e deixe um comentário aí com o seu feedback.
Obrigado, até a próxima!